Eu lutei para vir conhecer, não sei se por orgulho, não sei o que, por medo, não sei. Eu acho que eu devia ter vindo antes da cirurgia, inclusive. Porque a hora que você descobre que você está com câncer, o que acontece? O pessoal distancia de você. Amigos, conta no dedo. O que tem é Deus e sua família. E o rosa? Então eu falo: "Obrigada, meu Deus". Então, se ele tá me dando, né, sopro de vida, eu tenho que fazer a minha parte também, e a minha parte é essa. Há 24 anos eu passei pela experiência do câncer de mama. Minha formação profissional é médica, mas eu passei por todas as fases como qualquer outra mulher. Não era pelo fato de ser da área de saúde, talvez isso me desse mais medo ainda. Tinha 2 filhos adolescentes e acabei, durante esse processo que eu fiquei afastada em tratamento, nós começamos a idealizar o grupo Rosa e Amor, porque nós éramos encaminhados só para fisioterapia, quimioterapia e rádio, e sentimos a necessidade de haver apoio em outras áreas. A gente precisaria de apoio psicológico, apoio nutricional, nossos direitos. Então foram várias profissões que vieram já iniciar o grupo Rosa e Amor. Então, na época, era até uma época de Natal, que eu conheci essas mulheres fazendo fisioterapia, que nós nos unimos muito, e isso é muito importante para o grupo, o contato com seus pares, porque é aí que se pode falar, que se pode conversar, se abrir, porque uma entende a outra, né? É o processo dos grupos, né? O processo do câncer, ele assusta. Primeira coisa, assusta a pessoa que acabou de descobrir um diagnóstico, porque é uma incerteza. Você pode ter um tratamento tranquilo, como você pode ter vários agravamentos em função desse câncer que você não sabe o estágio que ele está. Eu, como enfermeira, eu navego essa paciente em todas as etapas do tratamento. Então, ela chega para mim com esse diagnóstico e eu, juntamente com ela, a gente enfrenta todas as etapas. Vem todo um diferencial, dependendo do tipo desse câncer que essa paciente tem, é um tipo de tratamento que ela vai fazer. E dentro desse tratamento, eu acompanho essa paciente até esse final desse tratamento. Muitas vezes, elas procuram o Rosa por conta disso. Eu vou atrás, juntamente com a Secretaria da Saúde, para conseguir a vaga dessa paciente para começar o tratamento. No início era só câncer de mama, depois passamos ao acolhimento das mulheres com câncer ginecológico. Atualmente nós atendemos todo tipo de câncer da mulher, além de acolhimento dos cuidadores ou familiares. Atendemos filhos de pacientes e crianças também que perderam a mãe pelo processo do câncer. O trabalho da psicologia aqui no Rosa, nós somos 3 psicólogas, porque a demanda é bem alta. E elas chegam aqui na casa e são acolhidas pela psicologia de uma forma informal, não terapêutica, para acontecer o acolhimento, onde ela possa colocar as questões pessoais dela, individuais. E é importante que, apesar do grupo, né, nós temos várias atividades em grupo, mas que ela entenda que aqui ela é única. Né? Ela não é um câncer, ela está e ela pode ser vista como uma pessoa única, individualizada, para falar do seu momento, das suas dores, daquilo que é importante para ela. Essa parte emocional, social é muito forte daqui. Então a gente tem que tratar a doença com o médico, com os medicamentos, tudo. Mas aqui tem um outro lado que é para te fortalecer, para você enfrentar essas terapias que eu não conhecia até então. Então eu não acreditava nesse tipo dessas terapias integrativas. E hoje eu vejo o quão bem faz para mim. Quando elas chegam aqui, elas chegam muito debilitadas, principalmente emocionalmente, né? Então, a medicina integrativa vem para fazer esse equilíbrio. Então, a gente trata, faz a proposta de tratamento, a gente analisa, porque a integrativa, ela não busca tratar sinais e sintomas, nós vamos na causa. Por isso que o terapeuta integrativo fala hoje, onde há desequilíbrio emocional,
há uma doença. Então, nós vamos atrás de entender o que está acontecendo com o paciente, né? Eu me sinto muito bem, eu falo para você que eu não estaria seguindo hoje se eu não tivesse tido todos esses acompanhamentos, que é o acompanhamento multidisciplinar, né, que se fala. Na oncologia, a gente recebe a medicação, né? Isso é certo. Eu falo, na verdade, que o Rosa teria que existir em cada uma das cidades, porque é uma equipe excelente. Eu falo que o Rosa tem uma equipe excelente, porque são todos especialistas na área. Não são enfermeiros formados com uma graduação só, tem especialização, a físio, a nutricionista, todos são profissionais que trabalham na área da oncologia. Então, as pacientes, elas têm, assim, uma rica vasta ali de equipe multi para atender o que elas precisam no momento. O que eu percebo é que a maioria das pessoas passa uma vida se alimentando, comendo o que gosta, sem dar essa importância, às vezes por falta de conhecimento, né? O que é realmente nutrição? O que esse alimento vai me favorecer em vários aspectos, principalmente durante um tratamento tão prolongado como é o tratamento oncológico. Então, a gente dá esse norte para que elas consigam se alimentar de uma forma melhor, né, com qualidade. Hoje, nós temos aí um custo mensal em torno de R$70 mil. Desse montante, 20% caracteriza a verba pública. E aí, a dúvida, né? Da onde vêm os outros recursos, né? Nós temos o programa da Nota Fiscal Paulista, onde nós temos mais de 40 voluntários que nos ajudam a coletar esses cupons, lançar no sistema, fazer a digitação. E aí a gente vai recebendo os recursos também do bazar, né, onde a gente recebe as doações de roupas, móveis. A gente fala sempre na questão financeira, que é importante e a gente precisa muito, mas tem doadores que trabalham doando o seu tempo, né, voluntários que às vezes ajudam aqui nas terapias. São várias formas de doar. Basta entrar em contato através das nossas redes sociais, que daí tem todas as formas de você contribuir e poder ajudar a instituição. O voluntariado, ele é algo que quando você é pau para toda obra, né? Você vai aprendendo muito mais do que o que você vai dando. Então, eu sou uma defensora do voluntariado. Não importa se você tem 10 minutos, 5 minutos, um dia, mas um pouco que você dá é muito mais do que você recebe. Porque é muito importante. Além do sistema de saúde ser adequado, tem uma parte que depende de nós procurarmos o serviço. Então existe muito tabu. Quem procura acha, e a gente fala quem procura cura. Eu falo que trabalhar no Rosa é um presente que a vida me deu, porque na verdade a gente faz uma troca. Eu falo para todas as mulheres, eu sempre bato na tecla: meninas, se cuidem, olhem para si. Algo de estranho aconteceu, procura ajuda. É muito gratificante estar trabalhando aqui. Elas agradecem muito pela nova vida, pela nova chance. A gente escuta muito aqui delas, assim, o quanto foi importante poder falar, poder ser ouvida, quanto mudou a situação da vida delas, uma palavra, uma sessão. E a gente vê o crescimento, tanto na questão das usuárias, das assistidas, mas a gente vê também os profissionais estando motivados. Para mim, isso é uma motivação adicional. Então, trabalhar o todo, quando a gente fala o todo, é trabalhar com os familiares, trabalhar com o responsável, e isso para mim está sendo muito gratificante, estar aqui no Rosa hoje. E eu sou muito grata, não desista, é difícil, mas não é impossível. Não fique nervosa, porque parece que o mundo acaba, né? Venha procurar ajuda aqui no Rosa. Então, quem não conhece, que venha para cá, porque aqui você vai encontrar uma segunda família. O Rosa Amor não é um lugar triste, é um lugar que é acolhedor. Aqui seria um grupo de apoio, mas procure o seu sistema de saúde mais próximo e que ela consiga resolver, porque a mulher tem tanto serviço, tanto a fazer. Geralmente ela é a última a se cuidar. Ela se priorize, ela se valorize como uma mulher.
que ela é responsável por todo esse acolhimento amoroso da família e muitas vezes da sociedade de amigos. Que as mulheres se juntam num grande círculo de mulheres sábias, amorosas, para o bem de todas. Eu fazia visita de porta em porta e a senhora que atendia, ela abria a porta, mas ela ficava escondida atrás da porta. Eu não sei se ela tinha medo ou tinha vergonha, né? Então, quando eu me elegi prefeito, eu falei, nós precisamos tirar essas mulheres de casa, né? Elas fazem alguma coisa fora de casa, né? E elas não tinham espaço. E a própria cultura italiana, ela é machista e ela subordinava muito as mulheres, né, aos valores daquele tempo da sociedade. Então nós tínhamos que criar espaços para que as mulheres pudessem ter uma participação, uma atuação, lazer, uma recreação, uma socialização. Em 1971, estava na prefeitura há um ano já, né? E, então nós tivemos a ideia de fundar o Clube de Mães. Hoje, aqui na cidade de Valinhos, nós temos 18 núcleos dos clubes de mães, mais ou menos um em cada bairro, não são em todos os bairros, mas bairros que dá para atender alguns outros no entorno. Somos em torno de 400 mães que fazem parte da associação, né? E os encontros, a gente fala que a nossa raiz, o nosso começo de tudo existe, que são os encontros nos bairros. Semanalmente, as mães se encontram e ali sim, elas aprendem, elas interagem, elas se capacitam, elas ensinam, elas fazem a terapia em grupo, a socialização umas com as outras, dentro de todo o respeito, da amizade que elas têm umas com as outras. A gente teve que se unir para muitas coisas, né? Muitas situações ele passou, por exemplo, para estar num prédio como esse, no centro da cidade. Foi um trabalho em conjunto das mulheres, eu posso dizer, uma luta e uma conquista, porque é um prédio, esse que hoje que é o Centro de Artesanato, era uma antiga delegacia, então assim, elas tiveram que pedir, correr atrás, elas tiveram que, na época, né, legalizar o Clube de Mães, transformando ele, então, de movimento de Clube de Mães para uma associação dos Clubes de Mães. Por aí que elas criaram força, né, juridicamente, para ter esse espaço que tem hoje. Os clubes de mães têm grande participação, atividade na comunidade das mulheres, né, das senhoras, né, porque elas conseguiram um local para fazer uma reunião, para trocar experiência de trabalho. Então isso foi muito importante para as senhoras, elas cresceram, se desenvolveram, né? Você, a partir dessa convivência, você percebe que todo mundo tem problema, né? E as pessoas que eu trabalhei, cada uma tinha uma criação diferente, uma formação diferente. Então, pessoas idosas, às vezes você tinha assim, uma dificuldade de se entrosar bem, né? Mas eu sempre procurei ouvir, né? Ouvir o que elas tinham para falar. E eu tenho certeza que o que eu falei ajudou muitas delas. Na verdade, eu vejo o Clube de Mães como uma necessidade para a cabeça. Isso mental, assim, muitas, mas muitas que hoje ainda estão no Clube de Mães vieram por ordem médica, né? Depressão, angústia, um monte de coisa. Vamos fazer alguma coisa. Se embrenhou no Clube de Mães e hoje estão muito bem, né?
É uma segunda família, é uma segunda casa, é uma oportunidade de ter essas amizades, que os encontros é muito importante. E temos também o outro lado, que é o lado da geração de renda, é o lado onde elas aprendem a fazer um artesanato, porque assim, elas não param. Tudo que vem chegando de novidade, de cores, elas não têm medo de misturar as cores, os pontos, então elas criam. Então a gente fala que chegando aqui na nossa loja, você nunca vai achar 2 produtos iguais, exclusivos, são peças únicas. Tá a emoção, tá o sentimento que ela tem no momento que ela faz aquele produto. Então quando um visitante, quando um turista chega na nossa loja e compra o produto delas, para elas às vezes não é o valor que está agregado na peça, mas o sentimento de quando ela fez e alguém gostou do produto dela. Então a geração de renda começa meio que por aí. Então é lógico que depois muitas a gente sabe que formou seus filhos, que complementa a renda familiar dentro de casa, que elas têm vontade de comer algo diferente, elas têm a geração dela de renda que ela pode comer, que ela pode comprar um vestido. Então isso é muito importante para as nossas mães. Muitas coisas aqui, muitos materiais de artesanato vão para outros lugares, Estados Unidos, vão para a Alemanha, vão para o Chile, Argentina, Paraguai, enfim. Para muitos mesmo, o pessoal leva até para o Japão, as pessoas mandam, que estão aqui, vão para lá e levam, ou agora, graças a Deus, estão de visita, veio até aqui para adquirir o trabalho das nossas mães, das nossas mulheres, para levar para outros países. Hoje em dia, as mulheres estão vivendo muito mais, né? Elas estão chegando na faixa de 80, 90 anos. E o que aconteceu? As mulheres, elas não têm a carteira assinada. Então, o CEAR, o Centro de Artesanato, o Clube de Mães, passou a ser para elas uma alternativa, né, de renda, de trabalho. E esse trabalho em conjunto, com todas trabalhando juntas, levou, em 2012, a conquista do prêmio Mulheres de Negócio do Sebrae, que nos alegrou muito, porque trabalhar o desenvolvimento da mulher, né, ao que o Clube de Mães traz para ela, é um recomeço mesmo, um fortalecimento delas, né, para que elas possam achar o caminho, tanto na convivência, que eu prezo muito isso, mas como na minha conquista do seu espaço, da sua liberdade de ir e vir e ter aí uma vida mais alegre. E eu acho que o movimento de Clube de Mães é isso, essa troca de experiência, esse envolvimento, os eventos que ainda continua tendo, né? As reuniões, nos ajuda muito. E foi muito bom fazer parte desse movimento. E esse é o espaço para ela se conhecer, para conhecer os outros e ela exercer a empatia. Então o Clube de Mães é isso. Foi essa a intenção, de tirar as mulheradas de casa para poderem usar a cabeça para outras coisas, sem ser marido, filho, roupa, e etc, etc. E funcionou, e funciona até hoje. A gente é uma associação sem fins lucrativos. A gente também tem muitas mães que às vezes não têm condição de comprar ou uma linha, ou um guardanapo, algum produto para poder fazer o seu artesanato. Nós estamos aqui, trabalhamos no horário comercial, estamos com a loja atendendo no horário comercial. Se tem alguma doação de produtos artesanais, podem fazer, porque a gente destina para as nossas mães que mais precisam. O nosso CEAR, assim como o nosso pavilhão, às vezes eles também precisam de manutenções, porque todo produto que está aqui dentro é integralmente das associadas. Então ela vende o produto dela, o dinheirinho, a venda é dela. Então se tem alguém que queira fazer alguma doação, que queira dar algum benefício à associação, pode estar procurando a nossa diretoria, que a gente recebe essa doação. Muito bem-vinda. A mulher valiense, ela pode estar procurando o CEAR, o Centro de Artesanato, para saber qual é o núcleo mais próximo à sua casa,
ou ela pode também ficar aqui participando um dia, uma tarde, algumas horas, junto com as outras nossas mães, procurando entender como funciona, participando dos eventos. Sempre vai ter um espaço para que elas, as nossas mulheres valiosas, estejam com a gente. E isso fortalece as nossas mulheres, né? É isso que eu sempre prezo, uma mulher fortalecendo outra mulher. A gente trabalha com quebra de preconceito, a gente trabalha com a inclusão da pessoa na sociedade, com o suporte pedagógico escolar, né, no sentido de auxiliar, e também a orientação da família. Né? Quando chega aqui uma família que às vezes nem tem o diagnóstico fechado, ou às vezes tem algum problema muito sério, né? Às vezes a gente não atende só a criança, a gente atende toda a família para dar o suporte, para que essa família possa dar o suporte para a pessoa com deficiência. A CESA tem 22 anos de fundação. A CESA Capoava, ela fica na Fazenda Capoava, aqui próximo ao CLT, em Valinhos. A gente tem a honra de ficar do lado da casa do Flávio de Carvalho, que é a primeira casa modernista do país. O casarão não está ainda em condições de visitação, mas quem sabe um dia a gente ainda possa aproveitar ainda mais desse presente que a gente tem aqui no jardim, né, no nosso quintal, e utilizar esse recurso patrimônio histórico em prol até do próprio atendimento das nossas crianças. A CESA é uma instituição que atende pessoas com deficiência e nos últimos anos o foco da instituição tem sido o atendimento do autismo, apesar de nós atendermos deficiência auditiva, deficiência múltipla e outras deficiências. Essas famílias, quando chegam, então elas passam pelo serviço social, pela parte médica, pela equipe. A gente faz uma avaliação para saber se é ou não aquele diagnóstico, o perfil do nosso atendido, né? Um público-alvo daqui da CESA. E aí, a partir disso, a gente já traça também um plano terapêutico, né? Individualizado para cada uma dessas crianças. E aí, a coordenação, ela faz a ponte, né? Entre a própria equipe, a família e mesmo a parte gestora. Que a gente, quando tem uma boa equipe, a gente consegue fazer um trabalho bem satisfatório junto com o apoio de todas as famílias. Acho que a maior importância é, de fato, a inclusão, né? A inclusão acontecer da forma como ela tem que acontecer. Então, quando a gente vai até a escola, a gente dá meios, a gente dá ferramentas para que essa escola consiga trabalhar com essa criança, com esse aluno, né? Porque aí eles conseguem nortear melhor o trabalho. Isso reverbera, claro, na família, nos nossos atendimentos. Então aqui a gente vai criando métodos, estratégias, a gente vai olhando essa criança, entendendo como essa criança funciona, a gente leva até a escola e essa inclusão acontece de uma forma, assim, perfeita, né? Principalmente a socialização, né? Tem habilidades básicas que eles preenchem e a gente acaba estimulando, e as habilidades sociais. As habilidades sociais vão desenvolver e aguçar com que eles consigam fazer uma interação social melhor também e ser inclusos na sociedade. E pela área esportiva, pela área do lazer, fica muito mais fácil. Por isso que a fisioterapia trabalha na estimulação desses quesitos psicomotores. O serviço social, ele tem um olhar para a família. Então a gente compõe a criança, para além do espectro, né, para além da deficiência que ela tem um núcleo familiar, as questões familiares, os acessos ou não. Então o serviço social, né, a assistente social olha para isso e aí a gente vem como complemento, né? Não adianta você só atender a criança, sendo que você não tem o contexto, não sabe como vive, o que consegue acessar ou não, né? E o serviço social está aqui para trazer essa realidade da família para os terapeutas. Para Gabriel mesmo é sua própria casa. Ele ama esta instituição, ama ficar aqui dentro dela. E para nós como padre é o melhor que aconteceu a gente, porque
a gente não sabia que ele era autista, aunque fui a fazer atendimentos em ele quando ele tinha 3 anos em Cuba. Não dava certo, não deu certo. E chegar aqui, pouquinho a pouco, deu tudo certo. Nós fomos acolhidos, não só o Daniel, que com as terapias, mas eu, como mãe, eu fui acolhida também. O Daniel foi a primeira pessoa autista que eu conheci. E daí, tendo o diagnóstico do Daniel, eu fiquei sabendo, quando ele teve a triagem dele, que o pai dele é autista e o pai dele não tem diagnóstico. Então, daí eu fui entendendo melhor a situação, eu estudo, eu leio bastante. Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto aqui para o pessoal da CESA, que está sempre pronto para ajudar, tanto nos direitos que ele tem, que eu tenho que ir atrás, como que eu posso responder da melhor maneira para ele, como eu vou responder para ele, é como ele vai ver aquela situação, para ele ficar bem. O Hector é PC, é considerado como paralisia cerebral, ele é cadeirante. A CESA, o acolhimento, todo esse cuidado, tanto do pessoal da equipe, não só ajudou na parte do cuidado dele realmente nesses anos, mas tudo aquilo que o Hector conseguiu, tudo aquilo que o Hector desenvolveu, todo o crescimento do Hector, toda aquela melhora de vida que nós tivemos, foi graças à CESA. Porque a CESA, por muitos anos, não só apenas cuidou do Hector, a CESA em si deu segurança para deixar o Hector aqui, para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse buscar uma qualidade de vida melhor também. A família em si, quando descobre uma deficiência, quando descobre que a criança tem alguma limitação, algo assim, ela meio que reluta. E ela entra num luto onde ela não consegue sair sozinha sem apoio. E isso é um suporte que a CESA sempre ofertou. Porque se você cuida só da criança e não dá o apoio, o suporte para essa família não vai estar pronta, preparada para cuidar daquele que realmente precisa. Então precisa cuidar de quem cuida. E às vezes, para você bancar um projeto, você precisa do recurso próprio. Então é de fundamental importância que a comunidade nos ajude, né? E ela pode nos ajudar de diversas formas, né? Financeiramente, é através da Nota Fiscal Paulista, nós temos o nosso bazar, nós temos também, ou contribuindo até, né? Por exemplo, de doação de roupas, que você fazer um desapega nas roupas que você já não usa mais, e aí reverter isso tudo para a gente no bazar. Então nós temos o bazar, temos também a venda das pizzas, que normalmente a gente faz, a festa junina, e que aí você pode ajudar dessa maneira. Eu acho que todo voluntariado, ele faz crescer não só a instituição, mas também a sociedade como um todo. Por consequência, as empresas têm funcionários engajados, então é toda uma cadeia, não é só a parte social, mas a parte econômica e desenvolvimento das famílias também. Eu acho que toda a sociedade ganha. É por isso que a gente se dedica. E aqui na CESA tem algo muito legal. Você vê o resultado muito rápido. Às vezes aquele evento, aquela festa junina, aquela pizza, ela vai pagar os custos dali 2, 3 meses. E eles têm uma gestão muito transparente, feita por pessoas assim, que realmente são apaixonadas, responsáveis, profissionais. Então você vê a liquidez do negócio ali de imediato. Para mim isso é uma grande conquista. Eu, como gestora da entidade, essa é uma grande preocupação da gente manter a transparência e mostrar que o recurso que o doador que está acreditando no nosso trabalho traz para nós, a gente retoma isso com o atendimento das crianças, fazendo da melhor forma a utilização do recurso dele. O que eu falo para as pessoas, que eu diria para as pessoas que não têm essa vivência na própria pele, é se informar, é olhar o outro com empatia. A nossa vida não é só dentro de 4 paredes, ali dentro, fechou a porta e já era, não. A gente tem um mundo acontecendo. Eu acho que melhor a parte da ciência, parte de conhecimento, a gente está descobrindo mais cedo. Então a gente precisa se envolver, a gente precisa olhar o outro, a gente precisa cuidar do outro. A gente não é um indivíduo isolado, a gente vive em comunidade, a gente precisa olhar ao redor. Essa semana mesmo eu passei por uma situação assim, que uma pessoa, a mãe entrou com a criança com dificuldade dentro da escola e uma mãe julgou aquela mãe. Daí eu me senti no lugar daquela mãe, porque era essa situação que eu vivia quando eu levava meu filho na escola também. Então eu quero que as pessoas conheçam mais, tenham empatia pelas outras famílias. Quando vê uma situação assim, se aproxima, pergunta, tá tudo bem? Porque a mãe não tá bem.
ela está ali demonstrando uma segurança ali para seu filho ou filha ficar bem, mas internamente ela não está bem. O filho dela estando bem, ela vai estar bem. É difícil mesmo, porque as demais pessoas confundem a essas crianças e creem que é uma conduta dele errada, que então não é assim mesmo. É uma condição que têm as crianças. Os pais têm que ajudar a ele emocionalmente. Eu acho que todas as pessoas deveriam apoiar a eles muito mais, compreender a eles muito mais, porque eles melhoram seu estado emocional, sua alegria, todo para eles significa. E para como pai que tratem a filho bem, é muito melhor. Mas a maior conquista são as crianças, né? A gente poder acompanhar, poder orientar, poder dar uma possibilidade, né? Mesmo ela numa condição muito limitada, mas dar uma condição de felicidade para essa criança, é a nossa principal conquista aqui dentro da entidade. A missão da CESA Capoava é prestar um serviço de amor incondicional, de cidadania. Seus colaboradores acreditam no ser humano, e em suas infinitas possibilidades, e em sua capacidade de transformar e transcender toda e qualquer condição de vida.